Quando eu cheguei no Camboja, me surpreendi como as pessoas pareciam tristes, principalmente as mais velhas. Já tinha passado por muitos lugares. Talvez essa percepção seja influenciada pelo contraste com o vizinho, a Tailândia, onde todos parecem alegres e felizes. Para mim, a cidade ficou gravada como a cidade mais triste do mundo. Não só pela percepção do presente, como por todas as atrocidades que aconteceram aqui. A capital Phnom Penh resume muito a essência do país, e entendê-la é como entender o país como um todo. Mas aqui não se vive mais só de tristezas. Existem projetos ambiciosos para o futuro, como a construção de um imenso canal da magnitude do Canal de Suez, ligando a capital ao mar. Mas qual a razão disso? Já que a capital tem 2 grandes rios navegáveis que já a ligam ao mar, por que escavar um terceiro rio por mais de 180 quilômetros? Não seria melhor ao país gastar bilhões de dólares em outras áreas, ao invés de entregar a uma construtora chinesa fazer um grande canal? A China, 800 anos atrás, já era o maior parceiro comercial do Camboja. Na época auge do país, por volta do ano 1200, Angkor, sua antiga capital, era uma das maiores e mais belas cidades do mundo. E a capital atual, Phnom Penh, já foi chamada de Pérola da Ásia, ou Paris do Oriente, pela sua beleza e exuberância. E como uma bela cidade passou a ser a capital da tristeza? A resposta não é nada simples de ser contada e marca profundamente. Passamos o vídeo anterior explorando essa questão. Não deixe de assistir. Resumindo de forma rápida, o país passou por um regime extremo, chamado de Kampuchea Democrático, onde Phnom Penh foi esvaziada à força, todos os habitantes foram obrigados a abandonar sua vida e ir trabalhar no campo, plantando arroz, sem insumos e sem estrutura. 1/3 da população morreu, de fome, doenças ou mortos pelo regime, que buscava acabar com tudo que fosse ligado à cultura e à educação, sendo os professores e pessoas cultas os maiores perseguidos. Uma história extremamente triste e cruel. Mas a cidade renasceu, e além da tragédia, ela tem suas belezas, história, comidas e projetos de futuro. Nesse vídeo, vamos conhecer o lado bom de Phnom Penh. E para começar a entender a cidade, precisamos entender um fenômeno que traz grande riqueza ao país: as enchentes. Ao contrário de outros lugares no mundo, onde enchentes são sinais de devastação, no Camboja, elas são sinais de fartura e prosperidade. O coração do Camboja é um grande lago, chamado de Tonle Sap, que é o maior lago de água doce do Sudeste Asiático. E ele é ligado a um rio do mesmo nome, o rio Tonle Sap. Na época das chuvas, o Tonle Sap inunda, expandindo o lago em até 6 vezes seu tamanho normal, inundando uma área gigantesca, cerca de 1/7 do território do Camboja. E como um coração, ele pulsa, ano a ano, levando vida ao país. As casas e vilarejos da área alagada são construídos sobre palafitas para se protegerem da época das cheias. E quando as águas recuam, elas deixam para trás uma rica camada de lama que fertiliza o solo, promovendo terras extremamente férteis, tornando-o ideal para o cultivo agrícola, principalmente o arroz, que é realizado há milhares de anos aqui. E como a tecnologia agrícola era muito pouca, a fertilização trazida pelos rios era fundamental para as colheitas. Graças à abundância de nutrientes trazidos pelas enchentes, o Tonle Sap é um dos rios mais ricos em quantidade de peixes no mundo. Só que a região a ser inundada é tão grande que, para que a inundação ocorra, é necessário a ajuda de um outro rio, o Grande Mekong, o maior rio do Sudeste Asiático. O Mekong tem mais de 4.300 quilômetros, nasce nas montanhas do Tibete, cruza a China, Myanmar, Laos, Tailândia, Camboja e deságua no Vietnã. Acompanhe o canal, em breve vamos falar mais dele por aqui. E na exata localização de Phnom Penh, esses 2 grandes rios se cruzam. E a interação entre eles é muito importante para a história das civilizações aqui. O rio Tonle Sap tem uma característica muito interessante. Ele muda de sentido ao longo do ano. Para que a inundação ocorra, durante as monções,
que é a estação das chuvas, o Mekong transborda e empurra suas águas de volta para o Tonle Sap, invertendo o curso do rio e enchendo o lago Tonle Sap. Depois, quando a estação das monções termina, o rio volta ao seu sentido normal e a água do lago flui de volta para o Mekong. Vamos agora navegar pelo Tonle Sap e ir em direção ao encontro dos rios. A bacia do Mekong é tão rica em peixes que 1/4 de todos os peixes de água doce pescados no mundo vem daqui. O principal peixe nativo é o peixe panga, ou pangásios, conhecido também como peixe-gato ou catfish, abundante em toda a bacia do rio e é exportado do Mekong para o mundo todo. O rio tem sido alvo da construção de inúmeras barragens, o que tem desequilibrado o delicado fluxo dos rios. Como resultado, a inundação anual do lago Tonle Sap tem diminuído drasticamente, causando sérios problemas para as comunidades locais, que dependem da pesca e da agricultura. Quando o Império Khmer mudou a capital para cá, existia também uma outra região muito importante para a agricultura, o Delta do Mekong, que é onde o rio deságua no mar, promovendo terras extremamente férteis. A região do Delta do Mekong fazia parte da antiga Cochinchina, embora atualmente não se chame mais assim. E em breve, vamos também visitar lá e sua antiga capital, Saigon, hoje Ho Chi Minh. Mas a cidade de Phnom Penh fica na exata confluência não de 2 rios, mas sim de 3. O rio Bassac também parte daqui, uma bifurcação do Mekong que deságua no mar. O rio Mekong entra e sai da cidade, formando assim 4 braços de grandes rios. Na época que Phnom Penh foi fundada, por volta do ano 1350, Angkor Thom ainda era a capital do reino, uma cidade magnífica, toda ornamentada com a influência do budismo e do hinduísmo. Lá, erguia-se o imponente Templo de Bayon, uma obra-prima da arquitetura Khmer. Uma das características de Angkor Thom eram torres esculpidas com 4 faces, cada uma representando uma direção geográfica. E o lugar onde existiu o encontro dos 4 braços de rios, na semelhança das 4 grandes faces, passou a ser chamado de Chatomuk, ou o lugar das 4 faces. E existe também uma história associada à fundação de Phnom Penh. Próximo aos rios, morava uma mulher muito respeitada por todos, chamada de Senhora Penh. E depois de uma grande cheia, a Senhora Penh viu um enorme tronco de uma árvore boiando no rio e decidiu usá-la como lenha. Quando ela puxou o tronco para a margem, viu que se tratava de uma árvore coqui, tradicionalmente plantada somente pela realeza e por monges budistas. E para sua surpresa, dentro da árvore tinham 4 estátuas de Buda, em bronze, e uma do deus hindu Vishnu, em pedra. Senhora Penh interpretou isso como um sinal de que os deuses haviam decidido deixar a cidade sagrada de Angkor e estavam procurando um outro lugar para morarem. E ela, determinada e empolgada com a descoberta, junto com os moradores locais, empilhou terra para erguer uma colina. E no topo dessa colina, usando a madeira da árvore, construiu um templo e colocou as estátuas sagradas. No idioma local, o Khmer, Phnom significa montanha. Assim, o nome atual da cidade, Phnom Penh, significa literalmente a montanha da Senhora Penh. E a cidade da Senhora Penh foi ficando mais importante, já que naquela época, o principal parceiro comercial do reino era a China. E a cidade estava bem na rota com a China. De Angkor, a capital, as mercadorias eram transportadas para cá e depois desciam um rio até o mar em direção à China. Em 1434, após o saque de Angkor, a capital foi transferida para cá. No entanto, logo depois, foi mudada para outro lugar e somente em 1866, durante o período em que o Camboja era um protetorado francês, a cidade foi reestabelecida como capital. E o nome do lugar, de Chatomuk, foi renomeado para Phnom Penh, em homenagem à história da Senhora Penh.
E aqui é bem o encontro dos rios, um lugar de muito significado no país. E bem nas margens do lugar do encontro dos rios, tem o local de poder do país, o Palácio Real. Falamos um pouco dele no vídeo anterior, para falar da política no país. Mas agora, vamos explorá-lo um pouco mais. Os edifícios mais importantes são o Salão do Trono e seus jardins, que é usado para cerimônias reais e eventos de Estado importantes. Um dos edifícios mais famosos aqui é o Pagoda de Prata, que recebe esse nome porque seu piso é composto de milhares de tijolos de prata maciça. Ele abriga diversos tesouros, incluindo estátuas de Buda de ouro maciço, mas infelizmente não pode filmar dentro dele. Há também uma maquete de Angkor Wat em sua frente, relembrando os antigos tempos de glória. Aqui no Camboja, é muito comum ver essas pequenas casinhas para todo lugar, parecendo a miniatura de templos, e são chamadas de Casas dos Espíritos. Elas são construídas para abrigar espíritos errantes, garantindo que eles tenham um lugar para morar, separado das moradias humanas, afastando assim a má sorte que poderia advir de espíritos insatisfeitos por perto. E bem, se levarmos em consideração o que aconteceu por aqui, devem estar bastante cheias. O Palácio Real abriga também grandes monumentos budistas, em homenagem aos reis falecidos, chamados de stupas. E esse daqui é um dos maiores e mais bonitos, em homenagem ao rei Sihanouk, que morreu em 2012. Sihanouk é o rei que vimos no vídeo anterior, que apoiou Pol Pot, mesmo depois de ver o genocídio que ocorreu em seu país, por causa de poder. Uma exposição bem interessante mostra os haudas, que são as carruagens que eram colocados nas costas de um elefante para transportar o rei. O elefante era o transporte oficial em tempos de glória. Existem também exposições das coleções de elefantes do palácio, em mármore, ouro, prata e marfim. Em breve, vamos ter um vídeo falando sobre a importância do elefante nessa parte do mundo. E saindo do palácio, vamos conhecer um pouco mais da cidade. Vamos tentar atravessar a rua. Vou conseguir. Atravessei. Estamos indo para o mercado de Phnom Penh, que é um bom lugar para vivenciar a vida cotidiana local. Olha o franguinho aqui. Olha que pouca mosca que tem. Ai, caraca, que nojento. Tem várias frutas, verduras e flores, mas a exposição de carnes, peixes, frangos e outros animais, muitas vezes ainda vivos ou em condições que desafiam as normas ocidentais de higiene, pode ser um pouco impactante. Moscas nas carnes não é algo que impacta muito os locais, já que tudo vai ser frito e eventuais problemas vão ser eliminados. E como quase toda a cidade do Sudeste Asiático, um ótimo local para provar comidas é o mercado noturno. E vamos ir agora lá conhecer. O mercado tem uma parte que vende roupas e artesanatos locais na frente e comida no fundo. E aqui é a praça de alimentação do mercado noturno. As banquinhas de comida ficam em volta. Aí você compra a comida e senta aqui. A comida fica toda em exposição, fresca, e geralmente é frita ou cozida na hora, na frente do cliente. Espetinhos de camarão, lula, mariscos, caramujos, bolinhos de peixe, quiabo, tudo pronto para ser preparado na sua frente e comido fresco. E aí eu pedi aqui na feira noturna uma sopa Kelmer e um ovo de pato. É o Baby Egg, que é uma iguaria que eu tô fugindo faz tempo, experimentar aqui na Ásia, mas vai ser hoje que eu vou provar. E aqui é a feirinha.
Vamos abrir o ovo agora. É um pintinho bem, é um patinho bem fresquinho, tadinho. Jogar um limãozinho, né, pra ver se fica mais gostoso. Tadinho do patinho. Eu nem sei como é que eu como, na verdade. Eles colocam junto um açúcar com pimenta. Não é bom não, sabe? Vou começar provando o que sobrou da gema. Vamos ver se é bom. É gema mesmo. Tem gosto de gema. Mas não é... É um pouquinho mais, sei lá, um sabor diferente, mas tem gosto de gema. Acho que tá diferente porque eu joguei um limãozinho em cima. Mas não é ruim não. Agora eu vou provar o patinho. Vou jogar mais limão pra dar pra encarar o negócio aqui. Ai, ai. Vamos lá, né? Coragem. Tadinho do patinho. Ó. Vamos lá, vamos encarar isso daqui. Dá pra sentir o gostinho do limão, mas não tem muito sabor de nada. Tem um sabor de... Não tem sabor de pato, não. Tem sabor de... Sem sabor. Sem, assim... Não é nem ruim nem bom. Pelo menos não é ruim. Já tá ótimo. Já a sopa Kelmer é bem boa. Ela... É tipo uma sopa com um curry com frango. Mas é bem bom, não é apimentada não. Ó o gatinho de novo ali. Gatinha. Ai, cuidado, bichinho. A parte próxima do rio é a mais desenvolvida da cidade e é uma região muito interessante para caminhar e observar o movimento. Nessa época do ano, as monções começam a chegar, trazendo um clima instável e chuvas frequentes. A época das cheias logo vai começar e o rio Tonlé Sap vai inverter seu sentido. As águas que passam por aqui logo caem no Mekong e chegam ao mar, pelo Mekong ou pelo rio Bassac. Mas em breve, elas vão ter mais uma alternativa. A economia do Camboja vai muito bem, com crescimento do PIB na média de 7% ao ano, nos últimos 20 anos. E o país iniciou a construção de um projeto enorme, um magnífico canal ligando a capital ao mar. O projeto prevê que seja escavado um canal de 100 metros de largura e 5,2 metros de profundidade, com mais de 180 quilômetros de extensão, comparável em magnitude ao canal de Suez. O custo estimado é de 1,7 bilhão de dólares, mas alguns jornais dizem que o custo está subestimado.
que o custo real seria cerca de 10 bilhões de dólares, levando em consideração um canal recentemente construído na China. Mas em um lugar que já existem 2 grandes rios que desaguam no mar, um deles o Mekong, responsável por grande parte do comércio externo do país, qual a razão de construir um terceiro canal? E a razão está na geopolítica. A foz do Mekong, que fazia parte da Cochinchina, pertence ao Vietnã atualmente. Então, a maior parte do comércio exterior do Camboja passa pelo Vietnã. Os grandes navios de transporte marítimo descarregam os bens no Vietnã e são colocados em barcos menores e transportados rio acima até o Camboja. E o Camboja paga altas taxas portuárias ao Vietnã para o uso do rio e transporte das mercadorias. E além das taxas, o país fica à mercê do Vietnã, controlando seu comércio. Nos anos 80, já aconteceu do Vietnã colocar grandes sanções econômicas ao Camboja, restringindo o acesso do país ao mar, atrapalhando demais o desenvolvimento naquele período. O canal também deve servir para irrigar grandes áreas de plantações, permitindo a agricultura na época das secas. As obras desse canal começaram em agosto de 2024 e estão previstas para serem concluídas em 2028. Há também interesses da China. Além dela ser financiadora do projeto, pode ser bastante útil para a China não passar pelo Vietnã para ter acesso ao rio Mekong pelo mar, tanto em navios civis quanto em militares. E quando estiver pronto, a cidade das 4 faces, dos 4 braços de rios, vai ter um quinto, chamado de Canal Funan. O interessante é que na lenda fundacional da cidade, da Senhora Pen, ela encontrou 4 estátuas em bronze e uma em pedra, como se a quinta estátua, diferente das demais, fosse uma premonição do futuro, do canal que viria a ser construído. Perto de onde o canal vai encontrar o mar é a cidade de Sihanoukville, que independentemente da construção desse canal, é conhecida como a cidade invadida pela China, já que centenas de cassinos foram construídos lá nos últimos anos, visando o turismo chinês. Do lado de Sihanoukville fica Koh Rong, que é um dos paraísos do Camboja, com praias, com águas turquesa, um verdadeiro paraíso na Terra, que está ameaçado de acabar, e vamos explorar todos esses lugares em breve. Mas, como estamos próximos do Natal, antes disso, vamos dar um pulo de cerca de 8.000 quilômetros e visitar uma das cidades mais sagradas do mundo, Belém, a cidade onde Jesus nasceu. E Belém fica na Palestina nos dias de hoje. No próximo vídeo, vamos entrar na Palestina para conhecer a história do nascimento de Jesus, seguindo o caminho dos Reis Magos, desde Jerusalém até o lugar onde Jesus nasceu, conhecendo a Igreja da Natividade e o lugar onde apareceu uma multidão de anjos aos pastores. Não perca!